Há um mês atrás, aproximadamente, eu coloquei um artigo no LinkedIn mostrando a diferença de cálculos na precificação de produtos pós-reforma tributária versus a situação atual. Bom, eu procurei estudar um pouquinho mais esse assunto, ainda tenho algumas dúvidas, porque todo mundo está sintonizado com o assunto, tem dúvidas. Existem muitas regras ainda que não foram totalmente estabelecidas, devem ser estabelecidas ao longo do percurso da reforma tributária de 2026 até 2032, para vigorar a partir de 2033. Bom, o que que eu preparei dessa vez? Um acompanhamento da evolução dos preços, das margens, da questão tributária, dos impostos a serem pagos no período 2026 até 2033, entrando já a nova reforma, para identificar numa empresa que esteja no lucro real, uma distribuidora de produtos, ela está situada na região sudeste do Brasil, com alíquotas de ICMS de venda e de compra diferentes, vende para vários estados e compra de diversos estados também, então alíquotas são diferentes. Eu procurei montar um quadro evolutivo desse período. Eu vou mostrar para vocês com algumas pinceladas, evidentemente, sem entrar no mérito dos cálculos, e eu peço que vocês tenham, quem tiver dados, inclusive para acrescentar, críticas a fazer, porque é muito importante. A gente ainda está num momento meio delicado dessa reforma, com muitas dúvidas. Eu mesmo tive muitas dúvidas na montagem, procurei várias pessoas, procurei muito materiais na internet, e acredito que esteja, vamos dizer, 90% com exatidão. Os outros 10% fica a critério da reforma, ok? Eu vou compartilhar com vocês, nesse artigo, esse material, a planilha estimativa da reforma, estimativa da reforma, empresa lucro real. Eu peguei aqui um banco de dados de uma empresa para a qual eu trabalhei e, evidentemente, não coloquei todo o banco de dados. Essa empresa tinha um faturamento bem superior ao que eu coloquei no material, uma quantidade muito grande de itens comercializados. Eu quis mostrar basicamente a situação com um faturamento de R$ 1 milhão por mês. Qual seria a diferença? E mais importante do que as diferenças, eu entendo que seja a dificuldade realmente que essa reforma vai nos trazer para quem trabalha com formação de preço e outras áreas, evidentemente, a dificuldade que ela vai nos trazer para fazer essa equiparação período a período, né? De situação atual para situação futura. Então, eu peguei aqui um banco de dados atual, o cliente, que não importa, o produto, a unidade pela qual o produto é vendido, a quantidade, o preço unitário, o preço ex imposto, porque esse dado vai ser muito importante para a gente entender como vai ser feito no futuro, e o preço futuro. Bom, em 2025, o preço atual é igual ao preço futuro, não haveria mudança da reforma. O ICMS de venda, o valor percentual, o valor em reais, o custo unitário da mesma forma com o ICMS, o crédito do ICMS, o débito e o crédito da PIS e da COFINS, um percentual de frete para cada município, porque a empresa comercializa o produto, e o frete de venda. E, além disso, a comissão. Eu quis montar um quadro identificando qual seria a margem de contribuição no momento atual de cada um daqueles itens, evidentemente no total da empresa, a margem de contribuição líquida. Eu precisei da líquida porque quando a gente começa a trabalhar a reforma tributária, o modelo de comparação fica muito mais fácil de ser feito com a margem de contribuição líquida. O prazo na venda, o prazo de compra, os dias de estoque de mercadoria que essa empresa tinha, isso geram contas a receber, geram contas a pagar, geram contas a pagar do produto, geram contas a pagar dos impostos. Os estoques, o capital de giro envolvido, porque haverá uma mudança significativa também na quantificação do capital de giro, em função da mudança no contas a pagar de impostos, não de produto, mas de impostos, em função do split payment, que vai, na maioria das vezes, ou pelo menos que eu entendi, ou boa parte das vezes, vai trazer esse prazo para pagar o imposto a zero. O prazo que as empresas têm hoje para pagar o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI, no caso aqui não tem IPI, vai deixar de existir, porque os impostos serão coletados imediatamente após a transação. Então, eu tenho aqui eu usei essa regra para todos os anos, né? Então, o contas a pagar de impostos vai sendo reduzido à medida que os impostos estão sendo modificados. Quando o PIS e a COFINS deixarem de existir, não haverá mais, evidentemente, o prazo para recolhimento desse imposto. Entra a CBS,
a contribuição sobre bens e serviços, que vai zerar o prazo para pagar os impostos. Em contrapartida, os demais itens permanecem constantes. Então, eu tenho lá um capital de giro total, eu tenho a receita, eu tenho a margem, em suma, eu tenho a situação atual. E em 2027, esse mesmo estudo vai sofrer uma mudança, porque ao invés de PIS e COFINS, passa a existir o CBS, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que soma PIS e COFINS. IPI, quando o IPI for pertinente. Nesse caso, não tem IPI, que vai deixar de existir. Na verdade, não soma o IPI. Ele vai deixar de existir nas praças em que não houver, nos produtos em que não houver conflito com a Zona Franca de Manaus. Bom, aí a IBS vai ser teste. Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui ICMS e ISS, será teste. Teste. Então, teste que não será pago, né? 1% de alíquota não será pago. É muito mais para que as empresas comecem a se adaptar a essa nova modalidade tributária. Isso vai mudar os cálculos, vai mudar a formação de preço. Vai mudar a formação de preço porque CMS será calculada ex preço. É por isso que eu tinha que ter um preço atual e um preço futuro. Ex-preço, em contrapartida, o ICMS continua existindo, interno ao preço. Essa é uma dificuldade, né? Você tem um tributo, a CBS, que vai ser calculada após o preço calculado. E tem um imposto que vai ser calculado dentro do preço a ser calculado para gerar depois a CBS, o ICMS. O ICMS vai vigorar nas mesmas proporções de hoje. Estou falando de 2027. Em 2026 não há nenhuma alteração importante. Então, em 2027 entra a CBS em vigor. Eu falei 2026, na verdade, a CBS entra em vigor em 2027. Então, a partir dali, a CBS passa a ser calculada. Em 2028, a regra é rigorosamente a mesma de 2027. A mesma de 2027. Em 2029, a CBS vai ser mantida, mas o ICMS passa a ser modificado. O ICMS passa a sofrer um redutor de 10% sobre a parcela anterior. Então, se o ICMS naquela negociação foi de 18%, ele seria, em 2029, de 16,2%, ou seja, 90% da alíquota atual de 18%. A mesma regra vale para o crédito do ICMS, que na ocasião era de 12, se eu não me engano, de 12%, e agora passa a ser de 90% dos 12, ou seja, 10,8%. Esses 10% de diferença passam imediatamente para o cálculo da IBS, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que terão na verdade, aqui não é a alíquota de 10%, um percentual de 10% sobre o valor do ICMS anterior, que era de 12%. Então, o que era 12 passa a ser 10,8 de ICMS e mais a diferença, 1,2 de IBS. Crédito de IBS, débito de IBS. Aqui, no caso, só o crédito, nessa coluna. E continuo os cálculos, e vou chegar a novos valores ali de contas a pagar, de contas a receber, de dias de estoque. Reparem que o contas a pagar produto, quando vocês compararem a coluna AC de 2029 com a coluna AC anterior, vocês vão verificar que existe uma redução do contas a pagar de produto, já em função da entrada da CBS. Na verdade, a CBS entrou em 2028, isso já acontecia, em 2027, perdão, isso já acontecia em 2027. Em 2027, o crédito dos impostos a pagar, o prazo para pagar os impostos, na verdade, entre aspas, passa a ser reduzido, porque você vai ficar com imposto a pagar apenas em prazo do ICMS. E o PIS e COFINS deixam de existir, a CBS, a princípio, não teria prazo para ser paga. Seria automático. Isso vale para 2028, 2029, esse ajuste já do IBS. Em 2030, o ICMS, que era de 18%, vamos falar do crédito primeiro, que era de 12%, agora sofre um impacto de 20% a menos. Então, há um redutor de 20%, passa a ser um valor de 80% de 12, 9,6. A diferença é passada para o cálculo da CBS, que não tem prazo para ser restituído, né? É automático. Então, o prazo para pagar o imposto deixa de existir, no caso da CBS. E o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, é de 20% na compra e na renda. Novamente, eu chamei de teste porque é um período ainda que não é definitivo. Esse processo vai perdurar em 2030, em 2031, o que era 80% ou 20% de redutor,
em 2031 passa a ser de 70%, ou seja, 30% de redutor do ICMS, 30% no cálculo do Imposto de Bens e Serviços. Em 2032, o que era? Em 2031, não, desculpe, em 2032, a gente vai para 60%. Então, 40% de redutor, o ICMS, que era de 12% a crédito, passa a ser de 7,2%. A diferença vai toda para o crédito do CDS. Em 2033, entra efetivamente a reforma em vigor. Deixa de existir ICMS a crédito e a débito, deixa de existir ICMS a débito e a crédito, e passa a constar o imposto sobre bens e serviços na sua magnitude total. No caso aqui, eu considerei 17,7% de IBS mais 8,8% de CBS, que vai somar 26,5%. Evidentemente que essa alíquota ainda vai sofrer novas avaliações, pode ser majorada. Com certeza não será diminuída, mas pode ser majorada. Já se falou em 28%. Aqui é meramente um teste, um exemplo teste. E eu chego ao final, a um quadro resumo. Isso que é interessante, né? O que acontece nesse quadro resumo? Uma evolução dos impostos de 2025, 2026 até 2033. 2026 foi suprimido porque é igual ao atual. Então, 2033. 2033 deixa de existir ICMS, deixa de existir. E passa a haver o impacto total do IBS a débito, IBS a crédito. Reparem que há uma diferença significativa aqui nas parcelas, ano a ano, do IBS. O PIS e a COFINS deixam de existir em 2027. Então, esses dois tributos foram substituídos pela CDS, que estão aqui, pela Contribuição de Bens e Serviços, que vai sofrer um valor similar ao que era o PIS e COFINS a débito e a crédito, similar, né? As alíquotas são diferentes, principalmente para empresas que estão no lucro presumido, né? Que hoje pagam de PIS e COFINS em torno de 3,65%, vão ser oneradas em 8,8%. E as empresas de serviços, que não têm crédito praticamente, de PIS e COFINS, vão ser oneradas ainda mais. Aqui é um distribuidor de produtos. Numa empresa de serviços, que eu pretendo fazer um estudo mais adiante, esse impacto vai ser brutal, porque aumento na alíquota, mais do que dobra a alíquota de PIS e COFINS proporcional, de lucro presumido, eu diria, de empresas de serviço, e aí vai ser tributada sem crédito praticamente nenhum. A CBS, então, dentro do que foi explicado, um total de impostos a pagar. Reparem que o imposto sofre é praticamente inalterado durante esses períodos, né? E sofre um impacto grande em 2033. Eu estou trabalhando com 26,5%. O contas a receber, o preço é o mesmo, o preço líquido é o mesmo, não houve alteração de preço. Contas a pagar, não dava importante. Eu tive que fazer também um ajuste no custo da mercadoria. Porque o preço se altera, o custo também se altera, porque o nosso fornecedor tende a nos praticar um preço, por hipótese, menor a partir do momento que entrar em vigor a CBS. Reparem que aqui o quanto está pagado do produto cai de forma importante, de forma importante. O preço é reduzido para a entrada do novo tributo, que esse sim vai sofrer impacto. O contas a pagar imposto é, é, é zerado aqui em função da inexistência de PIS, COFINS e ICMS. Esse dado aqui é um dado ainda para ser muito bem estudado, muito bem ajustado, né? A questão dos prazos para pagamento dos impostos. Na pior das hipóteses, esse crédito passa a ser zero. Eu acredito que isso provavelmente não venha a acontecer, mas na pior das hipóteses, os estoques sofrem diferença em função do custo da mercadoria adquirida, houve uma redução de custo em função da mudança da formação de preço, tirando os impostos por dentro e cobrando por fora a CBS. Então, como eu calculei o custo líquido, esse custo líquido sofreu uma redução em função da não inclusão de PIS e de COFINS a partir de 2027. A total do capital de giro, a receita líquida se manteve, eu mantive o preço líquido, a margem de contribuição sofreu um impacto maior aqui, relativamente grande, 10% em relação ao ano anterior, e o preço para o cliente final sofreria essa variação ao longo do período, né? O consumidor estaria, entre aspas, em 2027, pagando 2% a menos em relação a 2025 e 2026. Zerado aqui, menos 0,4, menos 0,6, menos 0, sempre em relação ao ano anterior. E teria um impacto maior com a inclusão
do imposto sobre bens e serviços por fora, porque o consumidor final, como nós, não tem direito a crédito. Essa é a minha pequena contribuição, né, para quem está começando a estudar essa área de precificação pós-reforma tributária. Eu sei que ainda é um assunto muito pouco trabalhado e fico muito preocupado. Eu tenho um trabalho grande com empresas de médio porte. Eu fico muito preocupado como essas empresas que não têm uma estrutura tributária muito bem preparada, que não têm recursos, muitas vezes, para grandes consultorias na área tributária, na área contábil, na área, inclusive, de precificação, elas não têm uma estrutura de preços montada normalmente são empresas com uma ou duas pessoas que formam o preço, três pessoas no máximo que formam os preços. Esses conceitos novos são de relativa dificuldade de absorção e requerem já, eu entendo, desde já, um certo estudo, uma certa imersão nesse material. Ok? Muito obrigado. Eu sou o Roberto Assef, acho que vocês já me conhecem de alguma forma. Muito obrigado, tudo de bom.